Todos os estados brasileiros já começaram a vacinar sua população contra a Covid-19. Na segunda-feira foi a vez de Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins. Por fim, nesta terça-feira, Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e Sergipe imunizaram seus moradores. No Distrito Federal, a vacinação também começou nesta terça. O problema para continuar a imunização aqui no Brasil agora é a China. O país tem travado a importação de insumos para a produção das vacinas contra a Covid-19. O assunto chegou a ser tratado em reunião do presidente com ministros no Palácio do Planalto na tarde desta segunda-feira. Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, resolveu intervir. Ele marcou uma audiência com o embaixador da China, Yang Wanming, para falar sobre o atraso no envio dos insumos para a fabricação de vacinas no Brasil. Depois, declarou à imprensa o seguinte, abro aspas, o governo brasileiro interditou a relação com a China, só fazem ataques ao embaixador. Agora está provada a importância do diálogo diplomático. Precisamos ao menos saber o que está acontecendo, qual é a razão de os insumos não chegarem ao Brasil. Fecho aspas, declaração de Rodrigo Maia. É nosso primeiro tema, então, do programa desta terça-feira. Mas com você, Augusto, você que estava aí de férias nessas últimas semanas, como acompanhou esse desenrolar do processo, finalmente a aprovação das primeiras vacinas, agora o início ainda tímido das campanhas, as disputas políticas todas e agora esse episódio envolvendo a China que está travando a liberação dos insumos. Augusto? Eu acompanhei um pouco a distância e tal e fiquei... mesmo assim eu fui surpreendido pelo espetáculo patético de domingo, né? Do lançamento da vacina, com choro, com um espetáculo midiático de quinta categoria, discursos para saber quem é que teve, que teve a primazia de aplicar uma vacina e tal, mesmo com todos sabendo que o Brasil, pelas condições demográficas que existem no país, vai demorar para vacinar todo mundo. O Brasil tem mais de 210 milhões de habitantes e 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, né, de território. É o tamanho do território nacional. É o terceiro país que começa a vacinação em massa, não vai ser tão em massa assim no começo, na América do Sul. Primeiro foi o Chile, que é um país que tem apenas 700 mil quilômetros quadrados, pouco mais que isso, e uma população muito menor, né, que é Brasil, bastante menor. E a Argentina também. A Argentina tem mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, mas existe lá a macrocefalia, né? A população de Buenos Aires, a capital, representa quase metade da população, toda a população argentina. Então é um país mais fácil, né, de ser atendido aí por uma vacinação em massa. No caso do Brasil, o país é muito grande, há espaços demais e não é pouca gente. Mesmo assim, ficam comemorando como se fosse um gol, né, na final da Copa do Mundo. Então, quando é apenas o início de um esforço que tem que ser conjunto e mais harmonioso. Essa vacinação é cercada de dúvidas ainda. A liberação foi em caráter emergencial, feita pela Anvisa. Acho que a decisão unânime da Anvisa calou a boca, né? Nunca vai calar a boca, mas desmoralizou mais uma vez os que viram uma conspiração por dia na Anvisa. Não querem aprovar a vacina do Dória. Não, eles não vão aprovar nem a vacina encomendada pelo governo federal. Aí vão 5 diretores da agência, se reúnem durante 5 horas e liberam em caráter emergencial. O parecer do presidente, diretor-presidente, que era chamado por toda a imprensa velha, né, de contra-almirante, ele mostrou que sobre a farda existe um jaleco, ele é médico,
Ninguém dizia que ele é médico experiente e tal, e aprovou. Não havia o que fazer, tem que aprovar, né? Se atendeu às exigências feitas pela Anvisa, é para aprovar. E agora começa, né? Vamos falar disso, e já estamos falando disso, sempre com o oportunista Rodrigo Maia se metendo nessa história. Vamos falar nisso porque a China está retendo tanto insumos que ela ficou de repassar a Fiocruz, quanto as vacinas que o estado de São Paulo, com o dinheiro dos pagadores de impostos que habitam o território paulista, que o governo de São Paulo contratou, né? Encomendou a China. Agora vem falar que é porque não tratamos bem o embaixador. Quem é que a China pensa que é? Quer dizer, o Rodrigo Maia quer que se faça o quê? Que se elogie o mesmo embaixador que tratou como se fosse um governador geral do país, a Argentina, né? Tratou como se fosse uma extensão do território chinês, e veio agora fazer o espetáculo da arrogância aqui no Brasil. Ele tem de ser chamado pelo que é. Um embaixador incapaz de respeitar os deveres elementares de qualquer diplomata. Ele não é diplomata coisa nenhuma, ele é um agente da ditadura. Agora vamos nos curvar à China, quer dizer, eles exportam um vírus, ganham dinheiro com a venda da vacina contra a moléstia causada por esse vírus, e ainda ficam escolhendo o que vão fazer e desrespeitando contratos. Só quem tem a vocação da subserviência diante de ditaduras é que pode dizer uma coisa dessas. É isso. Bom, e antes de seguirmos, agora sim, já estão conosco José Maria Trindade e Guilherme Fiuza. Zé Maria hoje voltando das férias. Antes de tudo, Zé, bom retorno, bom tê-lo aqui. Pois é, bom demais, Vitor. Muito obrigado, muito boa noite a você, boa noite Augusto, Fiuza, boa noite a todos. Vamos que vamos. E boa noite para o Fiuza também, antes de seguirmos. Oi, Fiuza. Salve, Vitor Brown, Ana Paula Henkel, bem-vindos de volta, José Maria Trindade, mestre Augusto Nunes, vamos lá. Zé, sigo com você aqui. Estávamos falando, antes da sua chegada aqui, do fato de que vários estados do país, todos os estados agora já começaram as campanhas de vacinação, e agora surge esse problema envolvendo a China. O governo chinês não libera o envio dos insumos aqui para o Brasil. Rodrigo Maia entrou na questão, se reuniu com o embaixador chinês. Como é que você está vendo tudo isso, Zé? São insumos fundamentais. Eu queria também dar boa noite para a Ana. Eu não sabia que ela estava na bancada também. Muito boa noite, Ana, também. Olha, Vitor, é o seguinte, a China, ela se tornou o grande parceiro comercial do Brasil. E ela também, a China, faz uma movimentação muito grande no mundo e é parceira de vários países. A balança é positiva para o Brasil, ou seja, o Brasil exporta mais para a China do que compra. Mas é importante dizer que o Brasil compra muito da China. E compra equipamentos importantíssimos, peças de reposição. Sem o fornecimento dessas peças para o Brasil, não haveria montagem de eletrônicos, como televisão, eletrodomésticos, automóveis e vários pontos, além, evidentemente, dos insumos hospitalares. E descobrimos aí nessa pandemia que a China detém 95% do mercado internacional de insumos hospitalares, equipamentos, e também a gente vê vários outros tipos de insumos hospitalares. E isso é grave. Não se pode ter no mundo um país com domínio total de qualquer setor, muito menos este. É este o ponto que eu bato aí da importância do Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Ele sacudiu o mundo. Depois dele, o mundo é diferente porque todo mundo abriu o olho e viu realmente qual é o caminho e onde a China se posicionou. Agora, eu não acredito que a China vá fazer chantagem e vá reter insumos para a vacina do Brasil, né, que a vacina agora é do Brasil, já existe uma transferência, inclusive, de tecnologia, em nome de
de briguinhas e rusgas com integrantes do governo e filhos do presidente. Eduardo Bolsonaro é deputado federal, ele tem direito de falar o que quiser. As relações modernas dos países agora acabam aquela história de país amigo, é interesse comercial e troca. E num momento assim, a China virar as costas ou fazer chantagem ao Brasil, demonstra que é preciso tomar muito cuidado com esse país. Vou com o relator Augusto Nunes de que tudo bem, é importantíssima essa relação comercial com a China. Não é importante não, é importantíssima. É necessária para a China e para o Brasil. Mas isso não significa apoiar o regime e nem ficar como um burrinho de presépio dizendo sim para tudo. Eu não acredito que a China vá levar adiante aí essa chantagem. Você, Fiuza? A coreografia do Rodrigo Maia mostra, né, comprova que nada praticamente nessa pandemia, em termos aí das diretrizes de enfrentamento, tem a ver com saúde pública, né? A saúde pública está pisoteada no meio de uma politicagem vergonhosa, né? O Rodrigo Maia, a gente não deveria nem se fixar em Rodrigo Maia, né, que é um presidente da Câmara de saída, mas é simbólico porque, de fato, ele fez aí algumas mesuras ou puxações de saco em relação ao embaixador da China, que teve, em alguns momentos, uma conduta nada diplomática, né? Uma conduta inteiramente condenável pelos cânones da diplomacia, que é justamente tentar bater boca com brasileiros, cidadãos brasileiros, autoridades brasileiras, de uma maneira ostensiva, pública, né, por redes sociais, mostrando que esse regime da China não está de brincadeira, não. Quer dizer, ali é uma ditadura brutal, né, da fronteira para dentro, e da fronteira para fora é um avanço indiscriminado, é um avanço brutal também, né? Quer dizer, a gente percebe isso, quer dizer, a China tem uma agressividade comercial que está aliada, está de braço dado à agressividade política, né? E as pretensões políticas da China não são modestas, segundo o próprio Xi Jinping, né, que lidera o Partido Comunista e preside a China, né? Ele já afirmou, a China quer ser hegemônica. E a China quer ser hegemônica a qualquer preço, né? Tá muito evidente isso. Agora, a gente está no mato sem cachorro porque a gente está diante de uma pandemia, procurando racionalidade para enfrentá-la e não encontrando. Porque se inicia uma vacinação inteiramente duvidosa, né? Se inicia uma vacinação a partir de um processo atrapalhado, de um processo assodado, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na minha opinião, concedeu essa autorização emergencial por pressão política, porque ela mesma, na demonstração de motivos da agência, tem uma seção sobre riscos e incertezas, tem uma série de riscos e incertezas relacionadas à eficácia e segurança das vacinas, né, das duas que estamos falando, e especialmente em relação aos grupos vulneráveis, dos idosos, né? O relatório da Anvisa indica que não houve quantidade suficiente de idosos no estudo para testar segurança e eficácia. E também eles não têm dados indicando, estão à espera de dados indicando a duração, né, dos efeitos de proteção. Então, essa é uma campanha de vacinação no escuro, absolutamente no escuro, feita, e aí é a minha impressão, a minha opinião. Por que essa irracionalidade fantasiada de racionalidade? Né? Por que esse descuido fantasiado de cientificismo? Eu acho que é política. Eu acho que é para isso, para perseguir aqueles que querem observar o processo correto,
que querem e esperam o desenvolvimento de vacinas boas, eficazes e seguras, porque nós ainda não chegamos. E serve para fazer política, como a China, evidentemente, mostrou que está disposta a fazer, com vários países do mundo, não é só com o Brasil, não. Agora, é claro que o Brasil, né, politicamente em relação à China, o Brasil tem um aliado do presidente que está de saída dos Estados Unidos, que é o Donald Trump, que é o inimigo da China. E não é inimigo porque quis ser, é porque quis fazer uma conversa, quis ter uma parceria dentro da lealdade. Não quis sancionar o capitalismo pirata da China, que os seus antecessores quiseram. E a China quer ser sancionada como um capitalismo leal e transparente, o que ela não é. Então ela vai, sim, tentar desestabilizar o Brasil. Não sei se com essa questão dos insumos, mas certamente é um regime que, não obstante toda a relação comercial, que é muito grande, mas a situação política, sem dúvida alguma, será de tentativa de represália.